Para você que está ligado no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com uma matéria muito importante, precisamente para você que está aí no auxílio-doença e que pode, em 2020, vir a se aposentar por invalidez. As aposentadorias por invalidez esse ano, atenção aos novos pedidos de benefício, agora paga menos. Como isso vai ocorrer? De que forma você, meu amigo, você, minha amiga, pode ser atingido? Nós vamos trazer todas as informações agora no canal de notícias. Lembrando a você, meu amigo, a você, minha amiga, que essa matéria saiu no dia 27 de janeiro de 2020, no Jornal Contábil. A gente está trazendo ela hoje porque a gente estava reformulando o nosso canal de notícias e trazendo mais parcerias para ajudar você. Como todo mundo sabe, nós temos aí sempre no nosso chat, quando a gente faz um conteúdo, o doutor aí que está trazendo, o doutor Júnior, que está trazendo todas as dúvidas, sanando as dúvidas dos nossos amigos no nosso chat quando a gente extrai um conteúdo. Sempre que dá, ele passa aqui no nosso canal, deixa uma mensagem, responde um amigo. Por isso, a gente está aí procurando mais parceria, mais gente para poder fazer parte desse canal e ajudar você aí do outro lado a conhecer um pouco mais dos seus direitos e seus deveres, sem deixar de lembrar que toda matéria que a gente coloca aqui no canal de notícias, ela tem fonte, porque não adianta nada você trazer uma matéria e não falar quem fez, não dar crédito a quem trabalhou para poder trazer para você esse conteúdo. E a matéria que nós estamos trazendo hoje para você, ela é do site Jornal Contábil. Então vamos ver como ficará agora as aposentadorias por invalidez, que já poderão pagar menos aos aposentados, ok? É provável que a aposentadoria seja o tema mais recorrente nos últimos meses no Brasil, e não é por menos com a reforma da Previdência Social que foi feita a partir de 2019, então muitas pessoas começaram a se preocupar com o futuro, principalmente quando se aposentar. Meu amigo, o assunto sem dúvida é polêmico e gera muitas informações um tanto complexas, às vezes equivocadas. Depende desse caso aí de se compreender ser uma explicação mais condizente com a realidade. A gente entende bem o seu lado. Muita gente quer se aposentar, ainda aqueles que são pegos de surpresa e ficam incapacitados de exercer suas atividades profissionais por meio ou por motivos fora do seu alcance. E aí, como funciona? Nessa matéria que o pessoal aí do Jornal Contábil trouxe, o escritório Salário Advogados explicou todas as situações, tudo que você vai precisar saber sobre a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, conforme a alteração, nesse caso, com a nova Previdência Social. Com a reforma da Previdência, muita coisa mudou. A aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador permanente incapaz de retornar ao trabalho. Primeiro, o que é Previdência Social e como funciona a aposentadoria? Você sabe? Se não sabe, preste atenção aí. Antes de falarmos sobre a aposentadoria por invalidez propriamente dita, primeiramente precisamos lhe explicar sobre como funciona a Previdência. Ao saber, a Previdência Social, nesse caso aí, é um programa do governo federal responsável pela aposentadoria. O Instituto Nacional do Seguro Social paga para os aposentados todo mês uma quantia em dinheiro até o final da vida. No Brasil, a Previdência funciona como uma espécie de seguro, e que o trabalhador ativo paga pelo sustento dos aposentados ou afastados de suas funções. Cabe salientar também que o trabalhador de carteira assinada tem descontado mensalmente do seu salário uma quantia calculada de acordo com o quanto recebe. Conforme as regras, esse valor descontado muda dependendo do seu rendimento mensal e serão progressivas, variando por faixa de renda. Segundo ponto, o que é aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente? É um benefício pago pelo INSS e os trabalhadores
e segurados que por alguma razão são considerados incapacitados permanentemente a exercer atividades laborativas tendem a receber também esse valor do INSS. Terceiro ponto, quem tem direito à aposentadoria por invalidez? Vamos lá. Em primeiro lugar, terá direito à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente aquele que se enquadrar nos requisitos solicitados para esse tipo de aposentadoria. É importante salientar desde já que o segurado precisa ter cumprido a carência mínima de 12 meses, não sendo possível, portanto, se enquadrar ao sistema caso já tenha adquirido alguma moléstia ou alguma doença antes de começar a contribuir com a Previdência. Contudo, há situações em que não exige essa carência mínima. Veja também, se você quiser aí, tiver um tempozinho, um tópico que traz todas essas informações. O trabalhador precisa, e nesse caso, possuir qualidade de segurado na data de incapacidade. Se você procurar no canal de notícias aqui sobre quais são as doenças que não necessitam do tempo de carência de 12 meses, tem um vídeo aí no canal de notícias que traz todas as informações para você. Dá uma pesquisadinha aí, que a gente fez uma matéria explicando sobre isso também no canal de notícias, ok? Dessa forma, para ser concedido a aposentadoria por invalidez, você segurado depende de uma avaliação de perícia médica do INSS. É muito comum a perícia médica conceder a princípio o afastamento temporário. Assim sendo, o segurado se enquadra ao sistema para receber o auxílio-doença. O que quer dizer isso? Que antes de você se aposentar por invalidez, você precisa está recebendo o auxílio-doença, mas nem sempre isso ocorre, dependendo da situação, do grau de doença que você tem, ou se você estava no auxílio-doença, a situação se agravou, ou se já foi direto para um problema que te incapacitou permanentemente de trabalhar, você tem esse direito de se aposentar por invalidez. Contudo, há casos mais graves em que o médico constate a invalidez logo na primeira perícia. Não é obrigatório receber um período de auxílio-doença primeiro, ok? O médico responsável pela avaliação pode levar em conta alguns fatores para a sua decisão, a saber, o grau de evolução da incapacidade, a possibilidade de tratamento, a idade do trabalhador, a atividade exercida, a escolaridade para eventual conclusão e o programa de reabilitação. Desse modo, o profissional de saúde avalia, mas não só a doença, mas também como ela causa incapacidade para o trabalho. Na condição de aposentado, o segurado beneficiado terá que passar por uma perícia médica em virtude de revisão a cada 2 anos, mas essa revisão cessa após o aposentado completar os 60 anos de idade, ok? Vamos a mais um ponto importante. Em quais situações, nesse caso aí, não é exigida a carência? Quando citado anteriormente, para ser concedida a aposentadoria por invalidez, é necessário ter pelo menos 12 meses de contribuições mensais para o INSS. Há, todavia, situações que isentam o segurado dessa regra. Por exemplo, se a incapacidade do segurado for oriunda de acidente de qualquer natureza, mesmo sem, nesse caso, ter nenhuma relação com o seu trabalho ou doença profissional, não será exigida a carência de 12 contribuições mensais. Além disso, os segurados especiais também estão isentos, mas devem comprovar exercício de atividade rural nos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. O segurado é igualmente isento da carência caso seja cometido por alguma doença e afecções especificadas na lista que há a cada 3 anos elaborada pelos órgãos competentes. Essa lista não inclui outras doenças, ainda que não conste no rol, sendo possível aposentar-se por invalidez se a lesão ou doença for considerada grave, incapacitante e irreversível. Ok? Para você que não sabe e não conhece as listas com o período de carência, as doenças que atualmente isentam o segurado de cumprimento da carência são as seguintes: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, que é chamada de osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave. Ok? Quinto ponto, qual é a diferença entre aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? Todo mundo já sabe, mas é bom a gente sempre tirar essas dúvidas. Essa, sem dúvida, é uma das doenças uma das mais frequentes dúvidas sobre o assunto. Apesar de ser muito comum confundir, as definições de cada um desses benefícios são distintas. Enquanto o auxílio-doença é um benefício pago até que o segurado esteja recuperado e apto a voltar às suas atividades laborais, a aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado que não tem previsão de restabelecimento da capacidade laborativa. Lembrando que a aposentadoria por invalidez só torna-se permanente quando se completa, hoje, com as novas regras da reforma da Previdência, 15 anos direto recebendo a aposentadoria por invalidez e completando, junto com isso, nesse caso, 55 anos de idade. A partir disso, você está aposentado automaticamente através das novas regras da reforma da Previdência. Ok? Sexto ponto, como solicitar a aposentadoria por invalidez? Resposta: não existe requerimento de aposentadoria por invalidez. No entanto, o segurado precisa solicitar uma perícia de auxílio-doença. Assim sendo, aconselhamos a orientação de um advogado previdenciário para lhe ajudar com mais clareza e objetividade. Caso seja constatado incapacidade laborativa sem previsão de reabilitação, durante a avaliação pericial do médico perito, será concedida a aposentadoria por invalidez. Contudo, como afirmamos anteriormente, é raro a concessão imediata de aposentadoria por invalidez. Para solicitar o benefício, são necessários alguns documentos, contudo, em alguns casos são exigidos outros documentos específicos. Então você tem aí número de identificação do trabalhador, o NIS-PIS-PASEP, o número de inscrição do contribuinte individual facultativo, atestado médico, exames de laboratório e outros documentos que comprovem o tratamento médico, laudo médico pericial com o CID, todo mundo sabe disso, precisa do CID bem detalhado, bem escrito, bem explicado o motivo, o CID da doença, o motivo da doença e por que ela está incapacitando você de trabalhar. Documento de identificação como carteira de identidade, carteira de trabalho e previdência social, cadastro de pessoa física, o CPF, ok? Valor da aposentadoria por invalidez. Aí sim, chegamos no ponto que todo mundo queria saber da matéria. Normalmente, o salário pago à aposentadoria por invalidez é calculado de acordo com os 60 salários de contribuição desde julho, 60% do salário de contribuição desde julho de 94, corrigidos monetariamente. Não há, contudo, a aplicação do fator previdenciário. Além disso, com a entrada em vigor da reforma da Previdência, há um acréscimo de mais 2% a partir do 16º ano de contribuição para as mulheres e 21º para os homens. Eu vou repetir para você ficar ligado nessa parte da matéria. Normalmente, o salário pago de aposentadoria por invalidez é calculado de acordo com os 60% salários de contribuição desde julho de 1994, corrigidos monetariamente. Tá aqui, ó, na matéria do Jornal Contábil. Não há, contudo, a aplicação do fator previdenciário. Não se soma a ele o fator previdenciário. Além disso, com a entrada em vigor da reforma da Previdência, há um acréscimo de 2% a partir do 16º ano de contribuição para as mulheres e 21º ano de contribuição para os homens. Ok? Só para exemplificar, um homem que tenha aposentado por invalidez pode perder, por perder sua incapacidade laboral e contribuído por 22 anos à Previdência, receberá 64% de todos os salários de contribuição efetuados desde julho de 94, haja vista que trabalhou 2 anos a mais do que os 20 necessários, ok? Os demais aí no caso
fica comprovado que o aposentado precisa de acompanhamento permanente de outra pessoa por conta de suas atividades do cotidiano. Valor mensal do benefício sofre um acréscimo de 25%. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você aí precisar de alguém para poder lhe ajudar nas situações do seu cotidiano, o seu médico, para você ter direito a esse 25%, precisa, além de colocar o CID, o problema da sua doença, direitinho, porque ele está atrapalhando você retornar ao trabalho, que como está impedindo você de retornar ao trabalho, precisa constar no laudo médico que você necessita de um acompanhante para ajudar nas suas situações do cotidiano. Com esse laudo em mãos, com todas essas informações, você tira a xerox e deixa guardado e apresenta o original na perícia quando você for fazer o INSS, se caso pedir para você se aposentar. Aí no caso por invalidez, então você tem como fazer esse pedido. Veja também os casos em que o segurado terá direito ao acréscimo de 25%. Cegueira total, perda de no mínimo 9 dedos da mão, paralisia dos 2 braços ou das pernas, perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e dos 2 pés ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença exigida permanentemente, nesse caso aí, contínua no leito, incapacidade permanente para atividade da vida diária. Importante salientar, contudo, que esse acréscimo é pessoal e intransferível, se encerrando com a morte do beneficiário. Ou seja, se você receber aposentadoria por invalidez e tiver um dependente, esse acréscimo no seu pagamento só vai valer enquanto você estiver vivo. Morreu, acabou. No caso do seu dependente, a sua esposa, a viúva ou viúvo, só vai receber a pensão a que você tem direito. Em breve, nós vamos trazer também uma matéria nova, atualizada, aqui em 2020, para você sobre as novas regras que já estão valendo para pensão por morte. Se inscreve no canal aí, clica no sininho para poder receber a notificação com essa matéria nova, ok? Vamos ao 8º ponto. Em que situação o benefício pode ser cancelado? Isso pode acontecer se o segurado retornar às suas atividades laborais ou em decorrência do seu falecimento, ou ainda por decisão do INSS, caso declare que o segurado está apto para o trabalho, submetendo-se à perícia e cancelando seu benefício. Nesse último caso, contudo, há formas e procedimentos a serem considerados. Dependendo de cada caso, o segurado poderá ter, por exemplo, direito à chamada parcela de recuperação prevista em lei, que consiste, nesse caso, no recebimento do benefício por mais tempo. Ok? 9º ponto. Meu benefício foi negado. E agora? Todo mundo está preocupado com o pente fino. Em breve aí o INSS estará trazendo de volta aposentados, no caso perícios aposentados, para poder fazer essas perícias e ganhar um dinheirinho a mais para poder fazer a experiência médica do pente fino 2020. Então, se você tiver seu benefício negado, além dessa explicação que a gente vai trazer aqui, dá uma pesquisadinha no canal de notícias que tem uma matéria exclusiva só para ajudar você a correr atrás do seu direito. Vamos lá. Meu benefício foi negado. E agora? Calma, isso acontece com muita gente. O médico perito pode não reconhecer a existência da sua incapacidade descrita e por isso negar a concessão do seu benefício. As demais, nessa hora é importante o auxílio de um profissional de direito previdenciário, ou seja, um defensor público que conheça da área ou um advogado especialista em direito previdenciário para lhe orientar corretamente sobre os procedimentos cabíveis. É o advogado, aliás, que pode te guiar e conseguir uma nova análise médica durante a nova perícia. Portanto, caso seja comprovada a necessidade de aposentadoria por invalidez, o segurado receberá os valores retroativos a partir da data em que o benefício foi agendado no INSS. Mas preste atenção quando você entrar na justiça contra o INSS para ver o que o seu advogado defensor público vai pedir. Se ele pedir a reativação do seu benefício, beleza.
Agora, se ele pedir a implantação de um benefício do INSS, presta atenção, se ele pedir a implantação, o INSS pode começar o seu benefício do zero. Então é importante que você, meu amigo, minha amiga, veja junto com o seu advogado, peça para ele ler para você o que está sendo pedido no seu benefício na justiça. Ele tem que pedir para você que perdeu o benefício do INSS através do auxílio-doença na perícia médica, ele tem que pedir reativação do benefício e colocar o número do benefício que você recebia antes, para o INSS não pegar e aproveitar de um erro e você aí tomar prejuízo no final, ok? Se liga nessa dica aí. 10º ponto, passei pelo pente fino e perdi o benefício. E agora? Bom, você já teve aí uma das informações bastante importantes que a gente trouxe para você. Mas, eventualmente, o INSS realizará revisões de benefícios concedidos, a chamada Operação Pente Fino, que busca periodicamente evitar fraude. Mas, infelizmente, algumas injustiças acontecem a algumas pessoas. Se esse caso você for notificado para a revisão do seu benefício, terá até 5 dias úteis para agendar a perícia junto à Previdência Social. É importante respeitar as datas das perícias e, caso não seja possível comparecer no dia, o segurado deverá enviar um representante devidamente constituído por meio de procuração para justificar então o motivo da ausência e fazer um novo agendamento da data da perícia. Caso não justifique a falta, o benefício, portanto, será suspenso ao segurado até que uma nova perícia seja agendada e comprove a incapacidade para o trabalho. Se organize antes da perícia, junte seus documentos de tal forma que afaste qualquer risco de cancelamento do benefício. Nós aí no caso recomendamos que estejam à disposição do segurado seus documentos pessoais, como carteira de identidade, CNH, CPF, além da documentação médica que ateste as suas incapacidades, como atestados, laudos, receitas, medicamentos e os exames que você aí no caso tiver guardado. Os laudos anteriores também devem ser incorporados à documentação a fim de comprovar a manutenção da incapacidade e, nesse caso, mostrar que a doença vem se agravando mês a mês, ano a ano. Tire cópia de todos os documentos que serão levados no dia da perícia para que você, no caso, precise aí entrar na justiça contra o INSS. Mas tenha em mente que se tudo estiver correto, certamente você receberá o seu benefício, ok? Tem alguma dúvida ainda? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal de notícia e compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos nas redes sociais. A matéria de hoje que a gente vem trazendo para você, além de tirar dúvidas sobre a aposentadoria por invalidez em 2020, você também ficou sabendo por que o INSS, a partir de 2020, vai pagar menos para alguns aposentados e os motivos que eles ocorrerão. Aí é o que nós trouxemos para você, ok? Tem dúvida? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e clica no sininho. Quer compartilhar o nosso conteúdo? Fique à vontade. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo no canal de notícias. Vem junto!